Boa noite. Estamos aqui para mais um programa Universidade e Comunidade. Nessa noite vamos estar entrevistando a professora Samantha Camargo Daroc. Ela é graduada em Fonoaudiologia pela Universidade Metodista de Piracicaba, é tradutora e intérprete de Libras pela Universidade Metodista de Piracicaba também, mestre em Educação e atualmente é docente de Libras na UFSCar, no campus de Araras, e também docente do curso de pós-graduação Lato Sensu em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa na UFSCar, no campus de São Carlos. Para iniciar o nosso programa, nós vamos dar um aviso sobre o cursinho, né, o cursinho popular da UFSCar do campus de Araras, que as inscrições estão abertas. As inscrições começaram ontem, no dia 19, e vai até amanhã, no dia 21. Essa inscrição está acontecendo na Casa da Cultura, aqui em Araras, na Praça Barão de Araras, das 8 às 12 horas e das 13 às 16. O que se exige para inscrição é um documento original, oficial, com uma foto e com pagamento de uma taxa de R$10 no ato da inscrição. E a prova já acontece nesse domingo, no dia 22. Na UFSCar, no campus. Na UFSCar, no campus de Araras, com uma duração de 4 horas, né, a partir das 8h30 da manhã. A professora Samantha, ela é a atual vice-coordenadora do cursinho, já participou do projeto com a gente desde o ano passado, né, porque a gente tinha no corpo de alunos uma aluna surda, né, aluna onde a professora Samantha ajudou com a interpretação das aulas. Gostaria que a Samantha até comentasse, ela veio aqui hoje para falar sobre Libras, né, sobre a língua brasileira de sinais, mas que ela contasse para a gente um pouquinho dessa experiência inicial no UFS curso, com a interpretação, e que também ela falasse um pouquinho sobre a nova estrutura do cursinho para esse ano. Boa noite, professora. Boa noite. O cursinho, então, esse ano será em 3 dias, na verdade, durante a semana, às terças e quintas-feiras, uma turma, e será na UFSCar, no campus da UFSCar Araras, e outra turma será aos sábados na Faculdade Municipal, durante o período todo. As terças e quintas-feiras será no período da tarde, e aos sábados de manhã até o final da tarde. Também esse ano a gente vai contar com a presença de intérpretes de Libras, né? Por conta do ano passado nós tivemos uma aluna surda e tivemos alguns problemas com relação a intérprete, né? É um pouco difícil a gente conseguir esse profissional. Então, esse ano nós já conseguimos que tenha um intérprete. Então, para avisar a população dos alunos surdos que quiserem participar do UFS curso, que a gente vai ter acessibilidade em Libras para promover a interpretação das aulas. E o ano passado nós tivemos uma experiência com a aluna surda. Eu auxiliei na formação dos professores que atendiam essa aluna, né, com relação a atendimento, como trabalha, formas de metodologia, dinâmicas para o atendimento do aluno surdo, e tinha uma intérprete que a gente mediava essa situação, né? Então, esse ano a gente vai ter então um intérprete exclusivo para o aluno surdo, para não precisar recorrer a outros profissionais, e sim aquele fixo para a gente poder trabalhar o ano todo. E as aulas do cursinho eles iniciam quando, professora? Dia 7 de março é a primeira aula inaugural, e depois continua às terças e quintas e aos sábados sequentes. Ok. E a entrevista hoje, né, falando sobre a língua brasileira de sinais, e é sobre a língua brasileira de sinais, sobre a Libras, acho que fica uma série de dúvidas, né? Inclusive com professores, né, e bastante professores a gente encontra que não tem esse domínio e acaba tendo bastante problema em sala de aula, às vezes quando tem algum aluno surdo ou deficiente auditivo. Explica um pouquinho para a gente sobre essa língua, sobre a língua brasileira de sinais. A Libras, então, é a sigla que a gente utiliza para denominar a língua brasileira de sinais. Então, é uma língua oficial brasileira, ela é regulamentada com uma lei, né, que é a Lei 10.436 de 2002, que oficializa como língua brasileira, então é a segunda língua oficial. Teoricamente, todos nós deveríamos saber, aprender, né? Então, nós temos a língua portuguesa, falada, escrita,
e temos a língua de sinais, que é baseada nessa língua escrita, falada. Essa legislação é de 2002? De 2002. E depois vem um decreto que regulamenta essa lei, que é o Decreto 5626 de 2005, que então regulamenta toda a formação de profissionais para trabalhar com surdos, quem deve trabalhar, onde deve se formar, e aí que entra também a questão da educação, onde prioriza a formação de professores de licenciatura, fonoaudiologia, pedagogia e educação especial, que devam se formar dentro da disciplina da universidade, obrigatoriamente, para que eles possam atender a primeira demanda na educação desses alunos surdos. Certo. Como a gente tem a questão da inclusão, então precisam ter o básico para poder atender esses alunos. Isso está regulamentado nesse decreto de 2005, isso, certo? Isso. Então, assim, as escolas, falando assim, pensando na estrutura das escolas ou no ensino, existe uma exigência legal, né, que tenha-se intérpretes, tradutores... Isso, tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, isso. Desde 2005, é isso? Desde 2002, na verdade, onde regulamenta a língua, onde oficializa como língua oficial do Brasil e oficializa, então, que os surdos têm que ter acessibilidade, né? Tem que ter acesso aos bens sociais, por isso necessitam de uma pessoa para que eles possam ter essa comunicação, aí que entra o intérprete. Em 2005, oficializou formação, onde devem estar esses intérpretes e tudo mais. Então, já... Para começar a vigorar a partir de quanto? 2005. A partir de 2005 isso, mesmo. Isso. Então, todas as instituições de ensino, de qualquer ensino nível... público, municipal, todos devem ter. Então, onde há surdos, devem ter intérpretes para mediar. Ou profissionais que tenham uma formação para poder suprir essa demanda. E, teoricamente ou legalmente, isso deveria estar acontecendo desde 2005. Sim, O que a gente vê é que muitas vezes ainda nas escolas, onde há uma demanda maior de alunos, por exemplo, nos municípios, ainda a gente tem dificuldades em achar intérpretes profissionais formados para poder suprir essa demanda. E acontece casos onde a gente tem salas de aulas regulares, alunos surdos ou com alguma deficiência auditiva e não tem intérprete. Ainda é comum, né? infelizmente, ainda é comum por conta dessa formação também, né? Essa formação começou a ser regulamentada em 2005. Recente também, né? Então a gente está formando agora turmas, estão saindo agora turmas para suprir, mas ainda faltam, sim, bastante profissionais para a gente ter nesses diversos lugares, né? E essa língua brasileira de sinais, ela é universal? A Libras falada no Brasil, ela também é falada em outros países? Não, as línguas, elas têm elas foram fundadas numa língua francesa e depois foram passando para os diversos países. Então, a gente tem uma base parecida, né? Porém, as línguas são baseadas nas línguas oficiais de cada país. Então, é a mesma coisa que a gente for falar. Seria bom que todos falassem inglês no mundo inteiro, mas não é possível, né? A gente tem as questões ambientais, culturais de cada país. Então, a língua vai se desenvolvendo conforme o que tem naquele local, naquele ambiente. Então, a língua de sinais, ela também é baseada na língua oficial do país e nas questões culturais e ambientais que esse país vai tendo, vai se desenvolvendo conforme os hábitos do povo, né? E dentro do próprio país isso também acontece, né? Por exemplo, como acontece com a língua falada, né? Com a oralidade, a gente tem algumas particularidades no Sul, no Nordeste. Com a língua de sinais isso acontece também? A gente tem o regionalismo, que a gente diz, né, na língua de sinais. Tem sim, em São Paulo tem regionalismos que em Santa Catarina, então sinais são diversos, né? Então, por exemplo, a cor branca. Em São Paulo, a cor branca é assim, como se fosse tirando o leite da vaca, né? A gente tem a intérprete, a Joyce, que está interpretando agora. Então, tem o branco em São Paulo e o branco em Santa Catarina, que é passando em cima do antebraço aqui. Então, pão, enfim, tem diversos outros. Como a gente tem o cará, a mandioca, né, na língua falada, a língua de sinais também vai se desenvolvendo, vai se modificando e tendo os regionalismos do próprio ambiente. E esse regionalismo acontece, conversando até com um aluno que trabalha com Libras, ele diz que também esse regionalismo acaba acontecendo até quando as distâncias não são grandes, né? Ele falou que existia algumas particularidades, por exemplo,
de alguns grupos como falando em Libras em Campinas ou aqui. Isso de fato acontece Araras, também. Piracicaba, São Paulo, Rio Claro, enfim. Tem. Por isso, por conta da comunidade surda que vai se desenvolvendo, criando hábitos próprios, né, culturais daquele local, então vão se desenvolvendo ali. É comum que haja esses regionalismos, por exemplo, em nome de pessoas famosas, programas de TV. Se são surdos que também não têm uma comunicação muito grande entre as comunidades, vão criando pequenas línguas de sinais próprias, né? Então, por exemplo, eu sou de Piracicaba, eu conheço bastante surdos de lá, então a gente vê que a língua de sinal ali é muito característica, né? Então, quando a gente vai entrar em contato com surdos de grandes capitais, São Paulo, Santa Catarina, a gente vê que a língua se desenvolveu em relação a isso, né? Então, tem isso também, né? É como o local mesmo onde as pessoas estão, o que chega até elas, o que elas vão em busca, né, dessas informações, não tem ou tem tantas trocas. Ainda nessa questão do regionalismo, a gente falando da língua portuguesa, né, acontece isso, né, como você comentou, para diversas regiões, mas existe uma estrutura formal da língua portuguesa no país inteiro, né, que seria uma gramática. Isso também acontece com a Libras? Sim, a língua de sinais, ela tem uma estrutura gramatical, uma estrutura linguística específica. Ela é uma língua visual gestual, né? Então, a gente capta pela visão e transforma em resposta pelos sinais, né? Então, ela tem uma estrutura, sim, a característica dela é específica da língua visual gestual, tem estudos sobre isso que caracterizam como língua. É por isso que a gente até diz língua brasileira de sinais, não linguagem, né, como popularmente as pessoas acabam dizendo. Então, ela é oficialmente uma língua porque ela tem essas questões características que a tornam língua estruturalmente. Tem estudos sobre isso, a gente estuda a estrutura mesmo da língua. Então, ela tem todas as características que a transformam uma língua com estrutura, né, apesar dos regionalismos. Perfeito. E essa obrigatoriedade, né, do decreto de 2005, ela também obriga que a formação de professores tenha Libras no currículo, mas a gente sabe que isso também não acontece em todas as faculdades ainda, né? Isso. A obrigatoriedade são para cursos de licenciaturas, pedagogia, educação especial e fonoaudiologia. Essas são obrigatórias, tem que ter no currículo já desde 2005. Mas não acontece em todos os casos, ainda existe... mas é lei e tem que haver já essa demanda já dentro do currículo. A lei regulamenta que tem que ter um profissional específico. Profissional capacitado, formado na área para ministrar aula em Libras. Garante-se que devem ser professores surdos para ministrar essa disciplina, ou pessoas fluentes na língua. Então, tem que ser uma pessoa que domine a língua de sinais e a língua portuguesa para poder ministrar. Como aqui a gente tem as licenciaturas na UFSCar de Campos de Araras, tem licenciatura Química, Física e Biologia, então esses cursos são obrigatórios ter Libras para poder, porque são cursos em que serão formados professores. Então, esses professores irão encontrar nessa inclusão alunos surdos nessa primeira etapa aí da educação. Então, como no Brasil essa obrigatoriedade, esse decreto, não que ele seja recente, mas ele é mais recente, então a formação de profissionais ela está sendo feita nos últimos 8 anos, 10 anos para cá, né? Talvez nos últimos 5 anos os primeiros profissionais formados. Mas antes disso, assim, os fluentes em língua de sinais no Brasil, isso também foi conversando com uma outra amiga minha, ela falou que tem bastante gente fluente que acabava migrando ou vindo de projetos religiosos. Sim, né? A língua de sinais, ela nasceu por dentro das instituições religiosas, né? Então, nasceu no Brasil. O profissional intérprete, ele nasceu dentro da instituição religiosa, né, essa profissão. Então, os surdos frequentavam as igrejas, os templos e tudo mais, e não tinham pessoas que falassem a parte toda oral na língua de sinais. Então, outras pessoas foram convivendo, familiares e tudo mais, e interpretando para essas pessoas. E aí que começou, então, a surgir o profissional intérprete.
e foram migrando para os demais locais e foram vendo a necessidade e tudo mais. Então surgiu, a profissional intérprete surgiu dentro da área religiosa. E esses profissionais, eles são reconhecidos regularmente? Sim, agora a gente tem hoje, uma lei sim, que já regulamenta, mas também é nova. Mas nem que eles não tenham passado por um processo do ensino Isso. superior. Esses profissionais que não se formaram na academia, né, para ser intérpretes, na prática, eles têm que prestar uma prova que se chama ProLibras, que é uma prova de proficiência em Libras. Então, a gente faz essa prova, é uma prova prática, uma prova onde você tem que fazer toda a questão da língua de sinais sendo avaliada e você recebe um certificado de proficiente na língua. Então, tem essa prova, o ProLibras, né, o sinal é esse aqui. Tem essa prova para ser instrutor de Libras, para ser professor de Libras e para ser tradutor e intérprete. Então, cada profissional desse atuará num local para a demanda necessária. Okay. E na UFSCar você entrou para atuar como professora de Libras. Sim. Mas dentro da UFSCar hoje, né, como a gente já conversou, você falou que já atuou nesse projeto do cursinho para auxiliar uma aluna, mas você atua hoje em outros projetos de extensão? Você poderia contar um pouquinho sobre isso? Sim. Hoje em dia estou fazendo um projeto de extensão junto à Secretaria Municipal de Educação e Escola Municipal, referência de educação de surdos aqui na cidade. Então, a nossa intenção é mobilizar e organizar essa estrutura para que esses alunos que já estão sendo atendidos dentro da escola, com as questões referentes à língua, ao ensino, né, da língua de sinais e toda a dinâmica escolar bilíngue, né, para que ela realmente se torne uma escola bilíngue daqui para frente, para que a gente possa atender efetivamente esses alunos. Esse projeto é desenvolvido em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Educação e a escola referência, a Joel Job, onde é a faculdade municipal também. Sim. E também eu já ministrei aula no curso de pós-graduação de São Carlos, de tradução e interpretação, que hoje virou o bacharelado. Hoje a gente tem turmas já na UFSCar São Carlos que formam tradutores e intérpretes. Vai começar esse ano a primeira turma para a formação bacharelado, tradução e interpretação em Libras. E esse curso de pós-graduação continua? O pós-graduação está finalizando agora e vai começar o bacharelado. Tá, com ingresso a partir de vestibular isso, normal, vestibular, com mais um curso da UFSCar. Um curso de tradução e interpretação de Libras. Tá, para formar tradutores e intérpretes, profissionais para atuarem nessa interpretação em escola, nos diversos locais em que precisa da demanda de intérprete. A gente falou um pouquinho de ensino, né? Falamos um pouquinho desses projetos com a comunidade de extensão, mas se a gente pensar assim na questão da aprendizagem de um aluno surdo ou deficiente visual, lendo algumas notícias, a gente chega a ter informação que existem poucas pesquisas direcionadas para essa área. E também que essa aprendizagem ela é um tanto quanto diferente, porque talvez nas séries iniciais a dificuldade grande dele estar realmente incluído numa turma por conta da oralidade ainda ser o padrão, acaba dificultando ou até às vezes atrasando esse processo de aprendizagem. Isso como é que é? A questão do ensino-aprendizagem do surdo é por conta da falta de comunicação. Então ele não tem acesso a uma comunicação efetiva para que ele aprenda realmente os conteúdos acadêmicos. Então, se o aluno já, desde da creche, do ensino infantil, né, as primeiras etapas, se ele não tem um contato com pessoas fluentes na língua de sinais, em casa também não, ele não tem uma língua reflexiva. Então, ele chega na escola sem ter uma língua de reflexão. Então, ele já não absorve as informações do cotidiano. Ainda entra na escola não conseguindo compreender conteúdos acadêmicos, por falta desse contato com a língua. Então, se a gente conseguisse, já desde a primeira infância, com que eles tivessem acesso a uma língua, para aprender coisas da vida, e ter uma língua para se comunicar, eles chegariam à primeira série, já tendo essa língua e já aptos a aprender uma outra, porque para os surdos a língua portuguesa é uma segunda língua. Então, ele vai ter que aprender a escrita daquela língua, já que ele não escuta e não consegue se comunicar pela oralidade e aprender pela audição. Então, ele vai ter que aprender pela língua de sinais.
a gente também não tem profissionais, intérpretes ou professores que saibam a língua para ensiná-lo em Libras. Então, já vai havendo uma defasagem grande já desde o início, né? Desde casa. Sim. E muitas vezes os familiares também não sabem a língua de sinais e não aprendem a língua para poder estimular essa criança. Então, ela fica sempre uma falta de comunicação, uma falta de língua, uma falta de acesso a conteúdos gerais e específicos a vida toda, né? Então, se a gente consegue já desde o início, ela vai conseguir acompanhar normalmente como outra criança ouvinte. Pensando nessa perspectiva, né, e na criança que não tem acesso à educação formal, mas que ela é oralizada, talvez o problema do surdo ele ainda seja um pouco pior, né? Porque a criança que ela não é alfabetizada, pelo menos ainda ela tem a oralidade, eu tenho contato. Sim, ela está agora, o tempo inteiro escutando e aprendendo coisas que estão ao redor, né? Agora o surdo nessas condições, ele não teria nenhuma linguagem, então talvez uma defasagem na aprendizagem pode ser maior ainda do que uma... Tem pessoas que erroneamente acham que os surdos têm problemas mentais, por conta disso, por não falar e não conseguir se comunicar e não saber das coisas. Isso é errado, eles não têm problemas mentais, eles são muito inteligentes, né? Porém, eles não têm o acesso a essas informações, que seria a língua de sinais uma língua mais natural, uma língua que fluiria para eles sem esforços, né? Por conta que o meio não proporciona isso, né? Nem a família, nem a escola. Nem a família, nem a escola. A gente consegue ter comparações boas quando a gente tem famílias engajadas, né? E a gente vê a diferença que é entre uma família que tem surdos que são engajados com isso e uma família que não dá tanta atenção a isso. É totalmente... A criança vai se desenvolvendo, vai se tornando um adulto totalmente diferente do adulto que a gente normalmente encontra nas escolas, do surdo que a gente encontra normalmente nas escolas. Então, eles acabam sendo um pouco mais atrasados para esse aprendizado. Na escola, se ele não tem o acesso à língua, ele também vai ficando mais para trás, porque ele vai aprendendo sozinho, né? Ele vai associando, assimilando por conta dele. Se ele não tem nenhuma língua, nenhum acesso que vai transformando esses conhecimentos, fica sempre naquela mesma patamar, né? E com essa experiência que você tem, assim, já deve ter tido contato com vários alunos, né, em processos ou em níveis diferentes de formação. Dentro dessa formação dos alunos surdos, existe uma maior ou menor dificuldade em relação a disciplinas curriculares, por exemplo? Existe um maior problema no aprendizado da matemática do que da biologia? Ou existe... Sim. Conteúdos mais teóricos, mais falados, mais escritos, eles têm mais dificuldades, porque eles não têm acesso a isso, né? Então, o português é a primeira mais difícil. É mais difícil. Para todos os surdos. Você pergunta qual é a disciplina mais difícil? Português. Porque é exatamente uma outra língua. E se ela não é ensinada através da Libras, para ele fica mais complexo. Ele vai decorando da forma que ele consegue. Tanto é que, erroneamente, também pessoas dizem que os surdos não escrevem preposição, verbo, não articulam, mas não é. Eles fazem a reflexão da língua portuguesa através da Libras, se eles têm. Então, eles acabam escrevendo a língua portuguesa na estrutura de Libras. Como a gente não tem que aprender a gramática, a estrutura, como é que se coloca, eles também. Mas nesse momento de ensinar tudo isso, eles não têm uma pessoa que é fluente na língua que consiga passar. Então, eles não conseguem chegar nessa fase dessa estrutura, pensando português, pensando Libras, que são coisas diferentes, né? É como se a gente fosse aprender outra língua sem escutar. E se não tiver ninguém que fale a nossa língua, se a gente não souber outra língua, a gente não vai conseguir aprender. Então, nesse sentido, disciplinas, por exemplo, como filosofia, história, sociologia, elas são mais complicadas. Bem mais complexas, pelo acesso a essa escrita. Eu já fui intérprete no curso de Direito, por exemplo, então são conteúdos específicos muito densos. E o surdo tinha dificuldades com essa escrita. Então, eu tinha que estudar bastante, compreender o que era todo o contexto, para conseguir passar para ele em língua de sinais, porém ele era um surdo sinalizante, então ele sabia muito língua de sinais, então ele entendia na língua dele e a gente trabalhava para criar sinais na língua de sinais. E ele tinha que estudar e aprender na língua portuguesa, como todo mundo, né? Aprender aquela escrita, o que
significa, tudo mais. Então, são coisas diferentes, são estruturas diferentes. Para o surdo fica mais fácil, então, aprender matemática. As disciplinas mais lógicas são mais tranquilas. Sim, porque é uma coisa que ele consegue fazer sozinho, né? Se ele aprende aquele esquema, se é um esquema visual, por isso que a matemática acaba até sendo uma mais fácil para eles, porque é mais visual e ele consegue, independente, depois de uma explicação ou outra, já aprender. Então, e é mais concreta, né? Então, disciplinas da área de ciências, como química ou física, também acabam... São ótimas. Eles aproveitam bastante. Por isso que quando a gente vai ministrar, independente seja da filosofia, da química, do direito, a gente tenta conversar com os professores para tentar colocar mais visualmente possível aquele conteúdo, né? Então, pensar um pouco nisso, que também não é só para os alunos surdos que vai beneficiar, para os alunos ouvintes também, os esquemas, né? Todas as formas de se colocar visualmente toda a informação, facilita para eles. Porque dentro da sala de aula também deve ser um problema para o papel do professor ou do tradutor, intérprete, né? Na questão de conteúdos específicos, por conta você falou que você precisava estudar bastante direito para estar na sala de aula, mas para fazer essa tradução para todas as disciplinas não deve ser uma tarefa fácil. Né? Por isso que é importante quando a gente diz teria que ter o auxílio do professor. Isso, ter uma conversa, um planejamento, mostrar as disciplinas, mostrar o que se pretende, até porque o professor muitas vezes desconhece como lidar e como colocar isso para o aluno surdo em sala de aula. Então, o intérprete, conhecedor da língua, conhecedor das questões visuais, de como o surdo percebe tudo isso, vai conseguir auxiliar o professor a se organizar nisso tudo, vai ajudar, né, nessas ideias de como colocar e tudo mais. Então, essa parceria professor-intérprete é importantíssima e dá diferença, né? Eu já trabalhei em sala de aula como intérprete também e já tive as duas experiências em ter parceria e não ter. E a gente vê que é gritante a diferença e a qualidade da aula e o benefício que dá tanto para os surdos quanto quando os o professor ouvintes é parceiro. E o professor também. Então, tem que pensar que o aluno surdo, ele é igual, mas ele é diferente, né? Então, assim, ele necessita de condições específicas para aprender, né? Então, isso é o que a gente precisa compreender na educação. Muito bom, Samanta. A gente poderia conversar bastante tempo, acho que teria muito assunto. Para uma próxima. Acho que não vai faltar oportunidade, né? Eu vou finalizando, né? Eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais. Antes também eu gostaria de agradecer a Joyce, né? A Joyce Almeida, que está fazendo hoje a interpretação simultânea. Ela é graduanda em letras, mas também já é formada em tradução e intérprete em Libras pela Universidade Federal de Uberlândia, né, a UFO. Então, muito obrigado a Joyce também, que está acompanhando a gente nesse programa, e passo a Samanta para as considerações finais. Joia. Obrigado, agradeço. É importantíssimo a gente esclarecer sobre a Libras e mostrar para as pessoas o quanto é importante essa comunicação para os surdos e acesso aos bens comuns, né, da sociedade. Eu tenho um livro para mostrar, que é um livro novo, que saiu agora, da Lara dos Santos e da Cristina Lacerda, que são aqui da UFSCar, de São Carlos, e também é pela editora da UFSCar, da EduFSCar. É um livro que chama Eu Tenho um Aluno Surdo e Agora, que vai falar das questões específicas da Libras, da estrutura e também das questões educacionais, que a gente acabou dizendo aqui. Então, se alguém tiver interesse, quiser saber um pouco mais, tem esse livro aqui que é bem bacana e está fresquinho, que ganhou também o Jabuti em primeiro lugar na questão da educação. É bem bacana, eu recomendo. Ótimo, obrigado, professora Samanta. Obrigada. Agradeço a todos. A gente vai finalizar ainda com um pequeno vídeo, né? A professora Samanta ontem foi procurada pela equipe do programa para mostrar o trabalho dela dentro da universidade, dentro da UFSCar. Deixo aqui uma boa noite. Na semana que vem a gente volta com a equipe toda completa aqui. Obrigado e boa noite. O que é Libras? Libras é Língua Brasileira de Sinais. Essa é a sigla que a gente utiliza para denominar a língua. O que compõe essa língua? São parâmetros estruturais e também questões estruturais gramaticais, linguísticas, que vão denominar ela como língua oficial. É uma língua universal? A estrutura da língua é baseada na língua oficial do país. Então, cada língua tem a estrutura
e as questões culturais do seu país e baseada na língua de cada um. E é possível a comunicação com a língua de sinal de outro país? Às vezes, por ser línguas visuais, gestuais, a gente consegue compreender contextos. Porém, cada língua se baseia na língua oficial do seu país. Portanto, tem questões culturais e próprias da língua do país que vão denominar essa língua. Então, a gente consegue compreender sentidos, porém, se você não aprende como uma outra língua, fica difícil. Existe uma lei que oficializa a Libras? A Libras é oficializada pela Lei 10.436 de 2002 e pelo Decreto 5626 de 2005, que vão, então, colocar como uma língua oficial brasileira e colocar parâmetros específicos para a acessibilidade dos surdos, como formação, acesso à educação, saúde, etc. E aí, nessa lei, que engloba as questões de ensino, onde vão formar profissionais que vão atender a primeira etapa de educação, por exemplo, licenciaturas, nesse caso aqui na UFSCar, onde eu dou aula de Libras, vão ter que aprender Libras básico para poder atender alunos surdos incluídos na escola. Qual a diferença das nomeações de surdo e mudo? Normalmente as pessoas acabam dizendo surdo-mudo porque não escutam voz do surdo, porém ele tem todas as questões específicas para a produção de voz. Mas, como ele não escuta, ele não fala. Alguns surdos até conseguem desenvolver questões específicas para a linguagem oral. Porém, a gente diz, então, só surdo, não mudo. Deixar uma mensagem? Então, vou fazer em sinais.